Fala galera, canal do Fera, estamos de volta. Fim de Copa do Mundo para os sul-americanos, né? Fim de Copa do Mundo para os brasileiros. Mas o Fluminense fez uma excelente campanha, parabéns para o Fluminense. Eu só quero aqui trazer algumas reflexões em relação ao que está acontecendo aí no meio da torcida, em meio à torcida do Flamengo, em meio a vazamentos, essa questão antiética que está acontecendo aí entre alguns influencers e jornalistas. Mas a gente não pode deixar de contextualizar com a campanha do Fluminense. Foi muito bem, parabéns. A chave era bem mais acessível, mas não é que era fácil, não era facílimo. O Fluminense não chegou lá sem mérito. Mas a gente entende, acredita, pelo jogo, pelos jogos, pelo futebol jogado pelas equipes, a gente entende que o Flamengo, se estivesse nessa chave, também teria chance de chegar mais longe. Realmente pegar um Bayern de Munique logo de cara complica um pouco mais. Você já tem ali um jogo de vida ou morte. E depois, se você passa por esse jogo de vida ou morte, um jogo que é muito duro, se você passa por ele, você tem um PSG logo na frente, era uma chave muito mais difícil. Todo mundo sabe disso. Torcedor do Fluminense, torcedor do Palmeiras, torcedor do Botafogo. Todo mundo queria a outra chave. Todo mundo vibrou com a outra chave. Por exemplo, a torcida do Fluminense vibrou com a vitória do Al Hilal. Entendeu? Por quê? Porque é mais acessível. Aí você entra naquele ponto. Ah, mas o Al Hilal eliminou o City, então não é mais acessível? Mas porque aquilo ali é um jogo que o Al Hilal fez o serviço no Fluminense. Ele fez o que o Fluminense teria que fazer. Ele eliminou o gigante, o potente, e ele facilitou a vida pro Fluminense. Então, não é à toa que a torcida do Fluminense vibrou com a classificação do Al Hilal. Era pro torcedor tricolor, como seria pro flamenguista, pro botafoguense, pro palmeirense, era melhor pegar o Al Hilal do que o Manchester City, mesmo que isso não signifique nada. Mesmo que isso não signifique e não garanta a sua vitória. Mas você entende que é um confronto mais acessível. Então você consegue fazer um paralelo com isso, entre enfrentar o Bayern de Munique e enfrentar o Benfica, que era outra nossa possibilidade. Nós, flamenguistas, queríamos enfrentar o Benfica e não o Bayern. Então não tem motivo para essa crise que está tendo na parte da torcida, como se a gente tivesse feito um vexame. A gente jogou muita bola no Mundial, o jogo contra o Bayern foi um bom jogo, eles foram melhores, obviamente, mas a gente fez gol, a gente fez 2 gols, a gente jogou, tentou, correu atrás. Então eu não vejo essa crise toda que vocês estão criando, de fato eu não consigo entender. Às vezes o torcedor rubro-negro é o inimigo número 1 do Flamengo, pô. É o torcedor que cria uma crise em cima de um treinador que tem 4 derrotas no ano, sendo que uma delas foi pro Bayern de Munique. O Flamengo jogou, o Flamengo tentou. O Flamengo não jogou recuado porque não é o papel dele jogar assim, não é o sistema de jogo dele. Se o Flamengo tivesse jogado recuado assim contra o Bayern de Munique, talvez tivesse tomado 4 sem fazer nenhum. Teria ficado tomando pressão. O Fluminense hoje, por exemplo, jogou um 5-3-2, 5-2-3. O Fluminense não teve a bola, foi dominado completamente. A estratégia deles, a Copa toda, foi sair no contra-ataque. Se a gente fosse fazer isso, adiantou para o Fluminense contra o Chelsea? Adiantou ficar sem a bola? Ah, o Fluminense mudou, parabéns, estrategista, Renato Gaúcho, funcionou no jogo, não funcionou no outro. Por quê? Porque você jogar sem a bola te aproxima da derrota. Jogar com a bola te aproxima da vitória. Só que o futebol tem imprevistos. Às vezes, você joga sem a bola, você sofre de 20 finalizações no seu gol, finaliza uma vez e ganha. Às vezes acontece. Agora, o duelo Flamengo e Bayern foi um duelo de cachorro grande. Os caras são muito bons, fizeram uma pressão muito forte, resultou num gol logo cedo, condicionou muito a partida. Mesmo assim, o Flamengo teve força para lutar durante a partida toda. Enfim, não é que a gente vai se vangloriar pelo jogo ou pela derrota, mas o Flamengo tentou jogar como o Flamengo, fez o papel dele e saiu derrotado, um resultado completamente normal diante de uma potência europeia. Mas é bom lembrar que o Flamengo, jogando da mesma forma, tentando propor o jogo da mesma forma, venceu o Chelsea, todo mundo aplaudiu. Venceu o Chelsea, amassou o Chelsea 3-1. E o Chelsea, que naquele momento foi tido por muitos, pela imprensa, boa parte da imprensa, e por muitos outros torcedores rivais, como a terceira prateleira, um time fraquíssimo. Ah, não dá pra comparar o Chelsea, eu vi muito isso, não dá pra comparar o Chelsea com a Inter de Milão, né? A Inter de Milão é vice-campeã, mas o Fluminense ganhou da vice-campeã da Champions, a Inter de Milão, e perdeu pro Chelsea, terceira prateleira. Só que eu já tô vendo que hoje o Chelsea quis jogar. Quer dizer, contra o Palmeiras o Chelsea quis jogar, contra o Fluminense o Chelsea quis jogar. Hoje o Chelsea jogou muito. Será por que hoje o Chelsea jogou muito? Será porque contra o Palmeiras jogou muito? Porque eles tiveram mais facilidade contra times inferiores. Times que renderam menos dificuldades para ele do que o Flamengo. Contra o Flamengo, não jogaram, amigo. Não conseguiram jogar porque o Flamengo se impôs. É o mesmo time. Ah, o João Pedro. Gente, João Pedro não é o CR7. Não é o Messi. Não tentem colocar o João Pedro como o Neymar. Chegou o Neymar do Barcelona, então, pô, aí fica difícil, né? Chegou o Messi do Barcelona. Contra o Flamengo não tinha o Messi do Barcelona, do Chelsea. Contra o Fluminense apareceu o Messi. Não, gente, é só um atacante bom jogador. Nada mais que isso. Um bom atacante. Para ele fazer os gols, a bola chegou várias vezes. O Chelsea dominou completamente. O mesmo time dominou completamente o Fluminense. E não é demérito nenhum. O Fluminense fez o que achou que tinha que fazer, entendeu que ele teria mais dificuldade e criou uma estratégia que funcionou uma vez e agora não funcionou.
Então, o torcedor rubro-negro tem que deixar de ser inimigo do Flamengo. A gente está uma temporada que a gente é líder do Brasileirão, a gente pode abrir ponto, a gente está classificado a Libertadores da Copa do Brasil e a gente está destruindo o ambiente. E parem de seguir essa rapaziada. Tem gente fazendo um trabalho legal, tem gente fazendo um trabalho bom. Segue a galera que faz um trabalho bom, a galera que segue o influencer, que ele realmente é torcedor. É o cara que está falando sobre o Flamengo, que está fazendo uma crítica ponderada, uma crítica justa. É o cara que não está criando crise. Sigam os torcedores que são como você, que é o bem do Flamengo. Faz uma campanha aí no Twitter. Vocês conseguiram cancelar, a torcida do Flamengo conseguiu cancelar uma compra de um jogador. Vocês conseguem cancelar jornalista também. É só parar de seguir, só parar de consumir o conteúdo deles. Não poste, não reposte. Para de seguir essa galera. Vamos seguir flamenguista, segue flamenguista que fala de Flamengo. A gente até discorda bastante, mas a gente não pode fazer parte dessas crises desnecessárias. A Copa do Mundo era prevista para todo mundo, para todos os brasileiros, chegar pelo menos nas oitavas. Não faz sentido você criar uma crise porque não ganhou do Bayern de Munique. Tem algum sentido isso? Fala com sinceridade. O Flamengo jogou muita bola contra o Chelsea, mas foi eliminado pelo Bayern de Munique, que era um dos favoritos, cara. Tem algum sentido criar crise porque não ganhou do Bayern de Munique? E aí fica parecendo soberba, pô. O Flamengo vai ganhar de todo mundo. Já imaginou se o Flamengo chegasse na final contra o Real Madrid, perdesse a final, crise. Crise porque não ganhou do Real Madrid. Crise porque não ganhou do PSG, pô. Pô, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas é isso. Fim de Copa do Mundo pra nós. Agora vamos acompanhar a finalíssima. A final ficou entre os europeus. Mas esse Chelsea, que foi tratado como terceira prateleira, tá na final. E aí você pode buscar os comentários quando o Flamengo venceu o Chelsea e os comentários de hoje. O Chelsea, na verdade, ele pegou uma chave muito boa. A chave que ele pegou foi Benfica, Palmeiras e Fluminense, pô. O Chelsea ficou com a faca e o queijo na mão. Para o Chelsea, foi uma chave excelente. Show de bola. O Manchester City caiu no caminho, facilitou bastante. Então o Chelsea está na final, mas eu acredito que o Chelsea não vença a final, independente do adversário que vem do outro lado. Eu acredito que o título fica com Real Madrid ou PSG. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Canal do Fera, nós estamos juntos. Segue, curte, compartilha. Segue a gente aí, galera. Dá uma curtida aí, porque eu não costumo pedir isso. Meu canal tá começando, mas eu tô entendendo que tem que pedir. Tem que pedir, segue a gente, dá essa moral. Acompanha o nosso canal aqui, pô. Ajuda a gente a fazer um trabalho bacana. Vamos cancelar essa parada. Cancelar essa galera polêmica. Galera que vaza áudio, vaza conversa com o diretor. Esse cara não tá interessado em ajudar o Flamengo em nada. Ele tá só pensando só nele. Entendeu? Eu entendo que o jornalista, a função dele é comunicar. Mas existe uma ética no jornalismo que ela foi quebrada. A partir do momento que ela foi quebrada, a gente também tem que cortar esses caras do nosso ciclo. Tamo junto. Aquele abraço.